vamos tratar a respeito sobre a questão relacionada ao parcelamento de dívidas. E aqui vamos falar especificamente em fase de execução, né? Então o que nós temos que levar em consideração a respeito deste tema? Primeiramente, a execução fiscal, execução trabalhista, execução civil são esferas diferentes, diárias. No entanto, existe sim a possibilidade no parcelamento de tais dívidas. Por quê? Porque se aplica de forma subsidiária o Código de Processo Civil. E o artigo 916 do Código de Processo Civil disciplinou sobre este instituto no tocante ao parcelamento de débitos. E eu posso também esclarecer alguns pontos importantes acerca deste tema, porque na prática, tanto do profissional, tanto de uma empresa que necessita daquele respiro no tocante àquelas dívidas, são de grande importância. Essa utilização deste instituto de parcelamento pela via judicial. É claro que existem requisitos basilares, importantes, fundamentais para que a pessoa tenha esse direito. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. O objetivo maior, logicamente, é trazer caráter informativo. E existe a possibilidade de parcelamento de dívidas, em geral, ótimo para quem é devedor. Não muito bom para quem é credor, mas, no entanto, pelo menos ele está recebendo aqueles valores. Então, é muito importante que esse parcelamento de dívidas seja conforme a legislação. Então, primeiramente, existindo, não é, a questão de uma ação judicial, e esta ação judicial, ela trará no seu bojo a possibilidade de a pessoa se defender. Todo o processo existe um contraditório e ampla defesa. E o contraditório vai dizer, olha, essa dívida não é minha, eu tenho várias formas de defesa na execução, seja numa execução trabalhista, tributária, fiscal, até numa ação de alimentos, conforme situações específicas. No entanto, há situações específicas, logicamente, que havendo, por exemplo, uma execução fundada em título extrajudicial, o executado poderá promover no prazo legal embargos. E os embargos na verdade, uma peça processual, uma defesa de um processo, na esfera já de execução. Então a pessoa ela recebe uma cartinha do fórum, para melhor você entender, ela recebe uma carta do fórum dizendo que ela precisa se defender no processo, e desse processo de execução, né, para o pagamento das dívidas, e no caso, ou de uma dívida específica, podendo ser um plural, diversas dívidas. Agora, tendo esse prazo, esse efetivo prazo de 5 dias. Ela tem 5 dias para resolver. Ela vai ter que contratar o advogado em 5 dias, vai ter que se manifestar no processo em mesmo prazo, os 5 dias. Ela vai ter que correr atrás. Então, esta seria a primeira possibilidade. E aí, dentro deste prazo dos 5 dias, haverá, portanto, o parcelamento desta dívida. Mas aí, a parte devedora, né, a executada, ela poderá, no caso, promover esse parcelamento pela via judicial. Aí, no caso, o juiz vai observar se estão preenchidos os requisitos previstos em lei, no caso, no Código de Processo Civil, e neste sentido, haverá este parcelamento. Então, como se faz na prática? São 30% depositados em juízo, haverá, assim, uma espécie de um pagamento do boleto, né? Paga um boleto para que há esse depósito judicial desse valor, 30% do débito, e posteriormente serão parcelas fixas, parcelas mensais, em 6 parcelas acrescidas de, no caso, correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sou eu que estou dizendo isso é a legislação que diz respeito nesse sentido, artigo 916 do Código de Processo Civil. Então, é muito importante que você tenha em mente essa questão do prazo, ficar atento sempre quanto aos prazos. E a questão da possibilidade de parcelamento, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil na esfera trabalhista, já temos consolidado nesse sentido, desde 2016. Até antes disso, porque antes da legislação, o Código de 73 também tratava quanto a essa possibilidade de parcelamento também. Agora, o que tem que se observar é que lá, na verdade, só para deixar esclarecido, o artigo 745-A já tratava a respeito sobre essa questão do parcelamento jurídico. Não é uma novidade, mas é muito importante que nós tenhamos em mente quanto a esses fatores que possam contribuir. O juiz, no caso, na prática, ele vai homologar, não é um acordo judicial, é apenas o parcelamento. O processo só vai se extinguir quando houver o pagamento total da dívida, quando haver o pagamento da última parcela, portanto, e desse ponto é muito importante que nós tenhamos em mente que esses valores não podem ser discutidos a posteriori, porque se você faz uma defesa, no caso, uma defesa pela via judicial ali, no prazo para apresentação de embargos, apresenta-se todas as matérias de defesa no processo comum. Então, todas as matérias de defesa
que o executado possa apresentar no momento adequado. Inclusive, por exemplo, não dizendo que não existe aquele título executivo, não exista aquela ação, na verdade não existe aquele débito para que seja dada continuidade da ação. E aí o juiz pode extinguir o processo com resolução ou sem resolução do mérito, conforme o caso concreto. Então, no tocante às modalidades, eu acho muito importante que nós tenhamos em mente em relação a este ponto, que pode haver situações de parcelamento até de dívidas, no caso, tributárias, dívidas remanescentes de dívidas trabalhistas, conforme já dito, e também relacionados a questões de alimentos, no caso, débitos anteriores, não os atuais, mas dívidas anteriores cumulativas. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma dívida de 20 mil reais, ela não possui condições financeiras para pagar os 20 mil reais. Então, qual o caminho adequado e o que se fazer em determinado caso concreto? A primeira coisa, o parcelamento da dívida será pela via judicial, ela tem o direito de se defender, conforme dito, no prazo de 5 dias, e aí depositará 30% acrescido de, no caso, correção monetária e os juros de 1% ao mês. É bom levar sempre no processo, juntar no processo profissional, uma planilha com a estimativa de débitos de valores a serem pagos, porque assim o credor também consegue se organizar e não vão ficar também se manifestando no processo, inclusive dizendo que, olha, aquele valor ali está menor, o valor ali, às vezes nunca se fala que está maior, né? Então, às vezes se manifesta no processo o advogado da parte dizendo, olha, essa dívida está errado, o valor está errado. Então, evita-se de qualquer tipo de protelação no processo. Ademais, existe a possibilidade, se não existindo, no tocante a dívidas no geral, não existindo nenhum tipo de ação judicial, o caminho a se fazer, logicamente, que deve ser analisado caso a caso, cada ponto deve ser observado pelo profissional, pelo advogado, permitindo essa possibilidade de uma ação de consignação em pagamento, desde que a legislação, no caso, ela vai dizer no tocante a situações específicas. Então, não é o tema desse vídeo, pode ser um tema próximo disso. Tocante a questão dívidas, por exemplo, dívidas de condominiais. Dívidas condominiais é muito comum que nós façamos o parcelamento judicial de dívidas, porque às vezes acumulou todos aqueles valores e a pessoa não tem condições de arcar com tudo. Então o que ela faz? Deposita os 30%, paga em 6 parcelas, logicamente que às vezes acaba sendo um pouquinho alto, mas assim fica um pouco mais fácil. E também existe a possibilidade de também um acordo extrajudicial. O acordo entre as partes também é um caminho muito importante, hoje, muito importante. Você deve sempre conversar com o seu advogado, conversar com o advogado da credora, do credor, para que consiga fazer esse parcelamento também ali nessa esfera, homologando o acordo e mandando isso para o fórum e já extinguindo aquele processo que está em curso. Se não existe processo em curso, já dito, poderá haver a possibilidade no tocante à ação de consignação em pagamento. O que seria isso? A recusa, por exemplo, injustificada da outra parte no recebimento dos valores. Aqui digo também casos de ações referentes a débitos, pode ser de natureza fiscal, quando houver diversos entes onde eu vou efetuar esse pagamento. Há situações em que, na recusa, por exemplo, em casos de imóveis, né, locações de imóveis especificamente, e que haverá esse depósito judicial chamando a outra parte, a parte credora, em juízo, para que ela consiga receber aqueles valores que são devidos. E ela recusa porque, às vezes, situações em que evita-se, nesse caso, logicamente, ação de consignação e pagamento, apenas situações específicas, por exemplo, a morte do credor, ou no caso, situações para evitar que a dívida seja tão alta, porque está prevista em determinado contrato. Então, há situações que você deve, advogado que está assistindo, tem o pessoal que assiste assiduamente nossos vídeos, assim como os outros profissionais que não são da área, pessoas que querem se antenar sobre o seu tema, é muito importante que essa questão de especificamente para evitar que aquela dívida se prontar ainda mais, gerando uma bola de neve, o caminho, logicamente, serão estes dois. Ou se havendo uma ação judicial, tenta-se fazer o parcelamento judicial. Ou mesmo também um acordo extrajudicial por meio do advogado entre as partes, negociando aquela dívida e homologando com o juiz. O juiz estando de acordo vai extinguir o processo. Ou mesmo havendo a recusa injustificada, no caso também poderia haver a possibilidade até da ação de alimentos, numa ação, por exemplo, de débitos
relacionadas ao condomínio. O condomínio não quer que a pessoa pague aquele valor, não gera o boleto, não há possibilidade de negociação, então pode haver também a consignação em pagamento. Aí no caso da consignação em pagamento, o pagamento logicamente é integral, a pessoa deve depositar em juízo os valores integrais. Então é este ponto que nós temos que deixar fechado por aqui neste vídeo, e assim encerro agradecendo as pessoas que estão assistindo e que estão curtindo, que estão compartilhando. Eu agradeço todas as pessoas de coração e espero que vocês gostem dos novos vídeos. Esse tema que eu digo sobre dívidas foi um tema sugerido nas redes sociais, o pessoal votou e eu que eu falasse deste tema com muita satisfação. Espero que vocês tenham gostado sobre o tema. Eventuais dúvidas, críticas, sugestões você pode dizer aqui no canal. Logicamente que eu já deixo claro que não vamos tratar sobre casos específicos. Aqui o objetivo maior é apenas trazer informação. Eu não vou fazer consultoria de forma gratuita porque a OAB não nos permite. Então, por categoria de dizer que a questão ética e moral, nós temos que deixar sempre salientado e sempre claro no tocante aqui. Aqui, portanto, tem um caráter informativo. Espero que vocês tenham gostado sobre o vídeo. Se inscreva no meu canal. Forte abraço. Até a próxima.